Estamos aqui na Praia da Gamboa, dia 17 de agosto de 2023. Estamos aqui vendo uma planta que é conhecida com o nome popular de bugio. É uma planta que é utilizada para fazer esse teto ou esse telhado biológico, o telhado biológico, e através da poda vai se construindo esse telhado biológico e colocando suporte, como nós estamos vendo aqui, ó. Uma maravilha, né, que Deus criou. E o seu Francisco é dono desse estabelecimento comercial, restaurante, e aqui na frente, na Praia da Gamboa, ele plantou algumas mudas desta espécie, que é um arbusto, e vem fazendo a manutenção normal. É uma espécie arbustiva que pode ser usada como uma garagem biológica, que oferece todo esse telhado vegetal e protege o espaço. Olha a diferença, o espaço que é protegido por essa espécie arbustiva, e nós observamos que ela depende de suporte, de estaca, e a altura ela é determinada pela... É uma opção de cada proprietário do comércio. Aqui, seu Francisco, ele tá mais ou menos com que altura aqui? 2,5 metros. 2,5 metros de altura. E o seu Francisco, ele está aqui presente. Ele vai falar alguma coisa do trabalho que ele fez aqui para a gente, graças a Deus. Olha para lá. Sim. Aqui tá matando. Aqui plantei para obstruir uma água que tinha aqui, e deu resultado. A água era assim em excesso? Agora pouca água, depois de um certo tempo começou a ficar mais forte e com cheiro mais forte também. Mas depois que eu plantei, a planta ficou, a água ficou forte como estava, mas o cheiro forte saiu. Porque a própria planta obstruiu o cheiro da água. Ela funcionou como um filtro natural. Um filtro natural. Não é isso? Isso. E o seu Francisco, ele está aqui conosco. Ele é proprietário de um restaurante, graças a Deus. E ele fez uma adaptação aqui, ó. Uma entrada, um ar. Privilegiou do restaurante. Tanto do restaurante não, a praia inteira. Justamente, toda a praia foi beneficiada com esse trabalho, porque ao invés de utilizar o sombreiro artificial, ele usa o natural. Vocês estão vendo aqui, vamos ver aqui, a parede que esta planta, que é o bugio, forma ao longo do córrego, porque é um córrego que está com as margens, as duas margens protegidas com essa espécie que vocês estão vendo aqui. Ela produz sementes, é claro, né? Produz flores e sementes. Olha só que maravilha, como está aqui o verde intenso, vegetando bem, e ela faz um quebra-vento natural. Tem muitos animais, pássaros. Quem gosta, uns gostam, outros não, mas tem muitas jiboia que chegou pro lugar
olha aí, ele fala, seu Francisco, que alguns animais, a biodiversidade, pássaro, e atrai também jiboia, porque a jiboia, ela se alimenta de outros animais, e já combate o rato. Sofrer pato d'água, sofrer pato d'água, galça, cardeal, tudo isso tem aqui. São essas espécies da biodiversidade Que não tinha, que hoje tem. que não tinha e que hoje tem, em função desse trabalho que o seu Francisco fez, que foi de plantar essa espécie. Já teve uma no telhado. E a gente... Como é seu nome? Pietro. Foi o que aconteceu? Teve uma no telhado de minha avó ainda. Aí, a jiboia apareceu no telhado da casa do avô A dele. gente pega e solta na floresta de novo. Mas ele pega a jiboia e solta novamente no meio ambiente. Porque a jiboia, ela controla o surto de rato, né? Não é assim? Pois é, então graças a Deus, o seu Francisco, ele está aqui na Praia da Gamboa, no município de Cairu. Aqui é a Rua do Toque, né assim? Graças a Deus. E aí quando vocês vierem aqui na Bahia, façam uma visita, né? Se Deus quiser, nesse local, nessa praia, que é a Praia da Gamboa, fica no município de Cairu. E ele também fez outro trabalho, nós vamos ver lá na frente, que foi a multiplicação, a dispersão dessa espécie arbustiva. Nós vamos dar um pulinho lá do bugio. E aqui vocês estão observando a água que ele mencionou no início, essa água aqui que é um córrego, não é isso? É um córrego que antes do plantio do bugio, essa água soltava um cheiro desagradável. E depois que ele plantou na margem, olha aqui, ó, o bugio, aparentemente essa espécie arbórea, ela retira a impureza da água, ela filtra e resolve o problema do odor, né, que havia aqui antes. E aqui, graças a Deus, quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, dia 17 de agosto de 2023. Vamos visitar a outra área onde existe o bugio. Proprietário disso aqui. Pois é, bom dia, nós estamos aqui com o seu Francisco. Ele está aqui presente, ele é proprietário aqui na Praia da Gamboa, na Rua do Toque, daquele estabelecimento comercial que nós vimos lá atrás. É um restaurante, graças a Deus, fica aqui na frente da Praia da Gamboa. E ele já falou alguma coisa. E aqui, esse telhado biológico é formado pelo arbusto que é o bugio. Foi ele que plantou. Ele vai falar alguma coisa pra gente aqui a respeito desse trabalho que ele fez. Eu planto porque eu vivo aqui, todos que vivem aqui nessa ilha de Tiaré, município de Cairu, a gente vive por conta da natureza. Tudo que eu tenho hoje foi a natureza que me deu. Minha casa, tudo que eu tenho foi Deus, que foi a natureza que me deu. Então, para eu retribuir essa benção, o que eu tenho que fazer é plantar. Não tem outra coisa melhor. Graças a Deus. Então aqui, ó, ele já contribuiu, ele construiu essa proposta na prática de dispersão, de espalhar a espécie que é o bugio arbustivo. Nós estamos vendo ali esse restaurante. Quem é o dono? O Valdomiro. O Valdomiro é o vizinho dele, proprietário desse restaurante aí. E o seu Francisco foi além. Ele observou alguns coqueiros plantados. O Valdomiro também, ele planta aí, tá. O Valdomiro tá cuidando, aí tem bastante amendoeira, bastante coqueiro. Ele cuida também da natureza. Aqui, ó, ele tá amendoeira, essa espécie arbórea, os coqueiros. Aí você vai do Valdomiro. Aqui no Valdomiro, além do gramado, né? Que o gramado também ajuda. Mas olha só, gente, a sombra que esse bugio ele proporciona. Vejam só, que benção, maravilha, graças a Deus. Produz semente, semente nasce, que é uma benção, tem boa capacidade de germinação. Isso tem que ficar registrado, que é para que alguém
não se ache maior do que a natureza e que venha tirar. Certo, muito bem. Isso é muito importante, vir alguém que se interessa pela natureza para tirar foto, deixar registrado no meio ambiente, porque tem pessoa que se acha dono da natureza e quer desmatar, bagunçar. Então isso tem que ficar arquivado no meio ambiente, não é isso? Aí, graças a Deus. Então, olha, vocês observem que a parceria que existe aqui com a iniciativa do seu Francisco de preservação ambiental. Essa área, gente, ela tinha a vegetação de restinga, que se chama, né? Que é a vegetação que Deus criou depois do mar, na praia. E aí as pessoas cortam tudo e não deixam nenhuma cobertura vegetal. Aí vocês observem que telhado ecológico, biológico. Isso aqui é ninho de sabiá. Olha aqui, já tem um ninho de sabiá bem aqui. Ela estava dentro, saiu, olha ali. Olha, ela saiu. Olha aqui, o passarinho saiu. Está ali dentro do verde. Está lá no verde, lá dentro. Então veja só, a umidade aqui, o ar é ótimo, a umidade é baixa, a temperatura. E em dias em que está sol a pino, isso aqui é um ar-condicionado natural, graças a Deus. E eles continuam plantando aqui na frente, olha. A gente observa aqui algumas mudas. Aqui, ó, olha só. Olha aqui uma muda que foi plantada, ó. Está vendo? Vocês estão vendo na periferia do córrego, né? Não é isso? E toda a margem de córrego é bom plantar, que é para segurar a terra e purificar a água. Purificar a água, segurar a terra, evitar excesso de calor. Vocês estão vendo aqui, ó, que são outras mudas que foram plantadas, né? E se o senhor Francisco tiver mais alguma coisa, alguma dica, algum alerta para dar para a turma aqui. A dica que eu tenho que dar é que todo mundo tem que plantar, tem que preservar. Por quê? Rapaz, nós moramos em uma ilha, nós temos que preservar. E quem mora em ilha tem que preservar mais ainda. Porque a gente está vendo aí, na Amazônia, Amapá, esse canto aí, tá tudo devastado, tudo bagunçado. E não começou agora, nessa altura de desmatamento, começou dos poucos. E se não cuidar aqui, vai acontecer a mesma coisa. E aqui é uma ilha, se acabar o verde, acaba a água, acaba tudo. Ok, obrigado, São Francisco. Então, aqui quem vos fala é Dacilto Mato dos Santos, a ilha de Tinharé, município de Cairu, Praia da Gamboa, Rua do Toque. E aí é o seguinte, vocês estão observando aquele espaço ali, ó. E graças a Deus o seu Francisco, ele é um senhor que... Um dos poucos que preserva a natureza. É um dos poucos aqui que preserva a natureza, como ele mesmo falou, mas acontece que ele já está plantando essa boa semente. Vocês estão vendo lá, ó, nós vimos aquela cobertura, olha a extensão, o bugio e outras espécies. Ali eu plantei em 2006. Ali foi plantado em 2006 e graças a Deus a influência daquele bugio para os vizinhos, não é isso que traz ar mais frio. E por enquanto nós agradecemos a Deus. Quem não sabe o que é guaiamum, tem pessoas que não sabem. Tem muito guaiamum ali, tem muito caranguejo, muitos pássaros, pato selvagem do manguezal. Não tinha, hoje tem galça, tem muita. Tudo por conta do verde que eu plantei. O guaiamum preserva embaixo, que o guaiamum é um caranguejo, um crustáceo que faz a casa embaixo. E a garça, como nós vimos, a sabiá. E nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem nos permitido. Aqui a gente toma um banho muito agradável, uma praia. Mas acontece que ao invés desses sombreiros, tem condições de arborizar
Mais ainda. Mais ainda a praia. Ali a areia está coberta de grama e com espécies arbustivas e arbóreas. Vai depender, como o seu Francisco falou, do amor que nós devemos ter pelo que Deus criou e o respeito. Nós agradecemos por tudo, agradecemos a Deus. Achei! Amém. Essa espécie vegetal, ela é chamada de bugi. E aqui o proprietário desse terreno, na Gamboa, aqui, ele fez esse arranjo utilizando essa espécie para fazer esse bosque aqui. E é uma espécie de vegetal típica aqui da região. E é utilizada para fazer esse arranjo de bosque. Desde que haja uma poda e uma estrutura de suporte da espécie. É uma espécie típica de mangue, só que, segundo o proprietário desta área, ele plantou as mudas em 2005. E de lá para cá ele veio fazendo a manutenção da espécie e promove essa sombra maravilhosa. Além de preservar também o solo típico de mangue, aonde nas partes mais firmes essa espécie preserva as moradas dos guanhamuns, como nós estamos vendo aqui. Então essa espécie, ela é uma espécie que pode ser utilizada como um arranjo para construir uma garagem. Ao invés de se utilizar a infraestrutura metálica que promove calor, pode-se utilizar essa espécie como uma garagem com a cobertura vegetal e permanente. Floresta. Aí, ó, boa tarde, estamos aqui na Praia de Gamboa, na rua Praia da Gila, Rua do Toque. Praia da Gila, rua do Toque. Estamos aqui com o seu Francisco, é o proprietário desse terreno, e ele tem aqui um comércio abençoado, onde ele recebe os turistas. E Deus deu uma ideia para ele, há 17 anos atrás, ele plantou essa espécie, que é uma espécie de mangue que chama bugio. E como vocês estão vendo aqui, ó, ela tem um manejo de poda e de suporte. Vocês estão vendo lá aquelas estacas? E ele vai fazendo a condução do bugio e forma essa sombra espetacular. Como vocês estão vendo aqui, ó, é um todo natural. E as pessoas ficam aqui debaixo dessa sombra, é 100% de sombra. O ar é frio, é úmido, apesar de estar aqui bem próximo do mar. Ali vocês estão vendo a praia, a areia. E aquela parte lá a gente sabe muito bem que onde tem areia é quente. Mas aqui embaixo é como se nós estivéssemos dentro de uma sala com ar-condicionado. Esse é o ar-condicionado perfeito, que é o que Deus fez, é o natural. Mas vocês estão vendo aqui, ó, que o seu Francisco, ele faz a poda. Vocês estão vendo? Aqui, ó, graças a Deus, ele vai conduzindo a planta e aí vai fechando
e fica 100% de sombra. Vocês estão vendo aqui estaca. É um material que ele retira da própria natureza sem danificar, né, a natureza. Essa árvore aqui, a gente já pega madeira seca. E já pega essa madeira aqui, que é o suporte, vocês estão vendo, ó. Já pega a seca do mato. Pega a madeira seca do mato. E ele aproveita também a outra espécie, que é uma árvore, que é essa aqui, ó. Que é a gente chama na Bahia de amendoeira. E essa espécie é uma espécie de mangue. Ela é utilizada também para proteger as águas. Vocês estão vendo aí, ó. Tem muito goiamum. E o solo, a terra firme, tem muito goiamum. Vocês estão vendo aqui o buraco, ó. Boa tarde, estamos aqui na Praia da Gamboa, na Bahia, dia 6 de outubro de 2022, na Praia da Argila, Rua do Toque. Estamos vendo essa espécie vegetal, um arbusto, típica de mangue, e tem o nome popular de bugio. Essa espécie, ela serve também para despoluir a água do mangue. É um filtro que o nosso Deus criou, graças a Deus. E aqui o nosso amigo Seu Francisco, que tem um restaurante aqui na Praia da Gamboa, ele plantou no terreno dele algumas mudas dessa espécie e plantou também aqui nesse terreno. E nós estamos vendo aqui a base da planta. E ela vai se desenvolvendo e é necessário que haja suporte e um suporte que venha determinar a altura que se deseja e forma uma sombra espetacular, como vocês estão vendo aqui. A projeção da sombra na praia, no caso, ao invés de utilizar a sombra artificial, de sombreiro plástico, além de plantar os coqueiros, é necessário que nestas áreas de praia, nesses terrenos, nesses comércios, se utilize essa espécie, que é uma espécie que promove a disposição de ar úmido, a temperatura amena, e é um quebra-vento natural que vai permitir uma sensação térmica mais agradável para o banhista, para o turista, para quem vier aqui. Essa espécie também produz semente, como nós estamos vendo aqui, ó. E já existem algumas sementes, a floração, a florada, e essa semente Altamira, Pará, dia 9 de maio de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos em plena via pública. Na expansão de áreas novas para projetos de urbanização, nós podemos utilizar esta área aqui como um exemplo.
Aqui é um espaço de solo urbano, aonde não existe infraestrutura construída. Bem, a calçada, a pavimentação já existe. É o momento do poder público, da Secretaria do Meio Ambiente, identificar o ou a proprietária deste terreno e fazer um trabalho de, abre aspas, construção participativa do conhecimento para promover a localização de espaços aqui nesse terreno para implantar mudas de árvores que venha formar o sombreamento, a arborização da zona urbana de Altamira. Existem áreas maiores, muitas vezes é uma realidade, tal como esta, aonde não se construiu infraestrutura ou residencial ou comercial. Vejamos o exemplo dos postos de gasolina. A maioria deles, ou 100% deles, não tem um projeto de arborização no entorno do posto de gasolina, o que gera muito calor, solo impermeabilizado. Para evitar a deficiência de arborização numa cidade, sobretudo aqui em Altamira, que está a 3 graus de latitude, é necessário que os órgãos competentes venham manter um diálogo de integração, de compartilhar uma proposta de arborização desses espaços que ainda não foram ocupados com a construção de infraestrutura, e escolher os locais para si implantar as mudas de espécies arbóreas, evitando o que aconteceu aqui. Essa infraestrutura, ela tem uma área muito grande construída, no entanto, não existe arborização na calçada. Nós temos um excesso de calor que é promovido por solos impermeabilizados, e o que a gente sente aqui é o seguinte, é que se apega muito a uso de ar-condicionado na parte interna do comércio destes, e esquecendo de implantar o ar-condicionado natural que o nosso Deus criou, que são as árvores, e tornar mais sustentável essas estruturas arbustivas, compatibilizando a longevidade de prestação de serviços ecológicos destes arbustos com a calçada intercalada com gramado e acessos que podem ser implantados, arranjos de acesso com o telhado biológico, utilizando espécies vegetais. Existem alguns tipos de cipó ou cipós que podem ser utilizados como telhado biológico no acesso dessas infraestruturas. E aqui nós vemos a calçada, que deve ser ocupada com gramado, e se ter um critério de estética, de corte da grama, para se manter o ciclo de vida do gramado. Aqui nós não fugimos à regra, no caso Altamira não foge à regra inadequada, que é excesso de calçada, falta de arborização. Nós agradecemos ao nosso Deus por essa oportunidade
e vemos, atravessamos as pistas e vemos esse caso aqui de excesso de calçada larga, que deve ser arborizada. No entanto, observamos a extensão de muita calçada sem o componente arbóreo na zona urbana de Altamira, Pará. Olha aqui. Além do lixo acumulado nas ruas e é jogado no dia a dia nas calçadas, como nós estamos vendo aqui. Aqui nós temos um copo descartável, é só um copo, mas aí vai somando. A campanha deve ser: não jogue lixo no chão. Aviso os conselhos comunitários ecológicos, com os universitários sendo monitores para sensibilizar a população para não jogar o lixo no chão e explicar o que é que acontece quando o solo urbano de Altamira fica impermeabilizado com calçada em excesso, tal esse caso aqui. Solo impermeabilizado com muita calçada promove enchente aqui dentro de Altamira, que já aconteceu, e gera também a formação de vendavais, o excesso de calor. E aqui nós estamos vendo essa infraestrutura, que é um muro alto, um muro que é pintado com cor ou cores que armazenam calor em alto percentual. Isso também otimiza a formação e geração de calor. São 9 horas e 7 minutos, mas a sensação térmica já sentimos o vento tomando uma temperatura que vai se elevando até chegar aos horários de maior calor. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. É necessário entender o seguinte: somente essas árvores da parte central do canteiro que nós estamos vendo aqui não são suficientes. É necessário a gente entender o seguinte, que é preciso arborizar os centros canteiros que ficam nas ruas de Altamira, nas avenidas, mas as calçadas necessitam ser arborizadas. Bom dia, estamos aqui em Altamira, Pará, na Travessa Búfalo, dia 9 de maio de 2023, e calçadas impermeabilizando o solo urbano, otimizando a geração de calor. Estamos às 9 horas e 30 minutos, nos deparamos com uma proposta adequada para se utilizar na zona urbana de Altamira, Pará. Revestimento das fachadas do muro da residência com uma espécie vegetal que é plantada na base da parede, e essa espécie vai revestindo, graças a Deus, o muro. Isso otimiza a evapotranspiração. Ao invés do muro gerar calor, vai gerar ar umidificado. Essa estrutura aqui é uma estrutura umidificadora que não traz prejuízo para a infraestrutura do muro. E nós observamos o seguinte: os benefícios: quebra-vento, redução de vento em superfície de muro, resfriamento de superfície de muro, superfície vegetal irregular
evita o eco das ondas de som na zona urbana, é redutor de poluição sonora na zona urbana. Essa espécie ela gera água em forma de vapor para a atmosfera ou em forma líquida. E nós temos aqui a espessura desta parede vegetal, a maneira como o vegetal vai se alastrando, vai se aderindo ao muro, e a temperatura é uma temperatura agradável, e a espécie vai se alastrando, vai cobrindo as paredes. Nós estamos vendo aqui, ó. Não há necessidade de gastar muito com tintas especiais, porque a água vai cair sobre o muro de qualquer forma. E além do mais, o proprietário ou a proprietária desta residência foi além e implantou uma espécie arbórea que vem trazer um bom casamento com essa proposta de, na zona urbana, em residências. Nós temos ali Gramado, a proposta da cerca viva na parte interna do muro, uma boa quantidade de palmeira, no caso açaí, e a parte interna calçada mínima, Gramado. Nós estamos vendo aqui, ó, Gramado, calçada mínima, lá na frente cerca viva, e a moita do açaizeiro, coqueiro. E nós devemos contar com toda a sociedade de Altamira para transformar essas propriedades em unidade demonstrativa para otimizar a refrigeração do microclima da zona urbana de Altamira. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Lá do outro lado nós vemos aquela ileia de árvores, mas nós devemos entender que são casos isolados e é necessário a gente promover o envolvimento de todo cidadão, toda cidadã, todas as faixas etárias nessa proposta de arborização de Altamira, Pará. Graças a Deus. Aqui é a Rua Búfalo. Graças a Deus. Morro de São Paulo, Bahia, Brasil. Município de Cairu. Estamos aqui diante de uma proposta equilibrada, correta, que é este muro sendo revestido com essa espécie herbácea própria de parede. As paredes, os muros das nossas casas no Brasil, por estarmos num clima tropical, as temperaturas são altas, os muros deveriam estar com esse revestimento. Evita poluição sonora ou reduz, refrigera o ar atmosférico do microclima, emite água em forma líquida ou em forma de vapor para o microclima, e essa espécie ela vai se espalhando de forma natural, ordenada e prestando serviços ecológicos de grande valia. Nós não podemos nos distanciar muito. Vocês observam que isso aqui é o que no Brasil se chama de beco. E é interessante, foi que Deus me pediu para filmar isso aqui. Nós estamos observando o lado positivo. Existem muitas propostas que são positivas, e além dessa proteção no muro, nós temos a árvore
Graças a Deus, essa proposta deveria ser uma proposta para todo mundo usar aqui no Morro de São Paulo. Não só em Morro de São Paulo. Eu não sei o nome dessa árvore aí, mas acontece que nós temos um casamento, a espécie herbácea, afixada na parede, de forma natural, a espécie vai se espalhando. O componente arbustivo, aqui chama hibisco. Lá em Léus eu aprendi, crianças chamam de graxa, né? Essa espécie arbustiva, e lá em cima a espécie arbórea. E não tem condições, né, de se plantar aqui a espécie herbácea, no caso gramado, mas nós temos a espécie herbácea afixada no muro. E eu fui sugerir a uma pessoa fazer isso na casa dela, no muro. Ela disse que dá muito trabalho. Então isso é porque falta de educação ambiental. Se tiver no Brasil um projeto de educação ambiental sistemático, nós vamos realmente poder restaurar e dar um contorno na ilha de calor, ou nas ilhas de calor que existem no nosso Brasil. É necessário se fazer essa proposta, esse arranjo. Além do mais, aqui nós estamos num beco e essa cobertura aqui do muro, com essa espécie herbácea, como ela é rugosa, é irregular, evita o eco também. E controla a poluição sonora local. E aqui nós temos uma cerca viva, outra cerca viva, que graças a Deus foi implantada. Essa cerca viva ela é mista, né? Porque tem essa tela, ela é mista. Mas acontece que não existe nada complicado. E para podermos reverter essa crise socioambiental no Brasil, é necessário que todo brasileiro tenha acesso à educação ambiental de todas as classes sociais, educação ambiental para se plantar essas espécies no muro, do jeito que está aqui. Isso aqui é conhecimento de ecologia, graças a Deus, mas é o custo dessa proposta de educação ambiental, ele é suprido com os nossos impostos, e na regularização dessa educação ambiental nós já temos que é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, através do artigo 225. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Morro de São Paulo, Cairu, Bahia, Brasil, dia 18 de agosto de 2000 e Macapá, Amapá, dia 13 de abril de 2023. Aqui nós temos um esboço de arranjos de cerca viva para trazer um alto índice de emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o microclima urbano. Esta espécie vegetal é utilizada para a implantação de cercas vivas, e aqui nós vemos a base dela. São plantas que têm comprovada adaptação na zona urbana, e as casas, os comércios na zona urbana necessitam que cada morador trabalhe com a implantação destes arranjos de cerca viva, quebra-vento vegetal,
ar-condicionado natural na zona urbana. O vento, ele incide na cerca viva como esta e impede o aumento da temperatura do ar, do vento na zona urbana, pois a planta promove a evapotranspiração, o que vai consolidar maior percentual de água no ar na zona urbana. Em Goiás, Goiânia, aquele pessoal usa muito essa proposta. E na parte interna nós temos um arranjo que caracteriza com maior intensidade a cerca viva. E aqui nós observamos a largura dessa parede verde aqui em cima. E através das podas, os moradores das residências ou proprietários de comércio, através das podas, determinam a largura que pretende criar desta estrutura de cerca viva. O vegetal, ele regula as máximas e mínimas temperaturas na zona urbana e é uma estratégia, um manejo agroecológico de ambiente urbano. É uma proposta do projeto Cidades Sustentáveis, aonde vai diminuir o uso de ar-condicionado na zona urbana e vai baratear as tarifas de luz, tanto de residências como dos comércios. Lá por trás nós temos uma barreira vegetal arbórea que é interessante se levar em consideração que todas essas estruturas vegetais, arbustivas, herbáceas e arbóreas representam o que se chama de estruturas umidificadoras. O que vem a ser isso? Os vegetais, graças a Deus, retiram água do solo e emitem para a atmosfera em forma de vapor, o que vai contribuir para a estabilização do clima na zona urbana. É interessante observar que não basta cerca viva, gramado e árvores na zona urbana. As cores dos imóveis devem ser de tonalidades que tenha uma capacidade maior de refletir a luz do sol. A cor desta casa, da fachada, é uma cor que otimiza o aumento da temperatura da superfície da parede, pois cor tipo esta aqui absorve mais calor da luz do sol do que reflete. E não basta somente a cerca viva. É necessário que as calçadas sejam intercaladas com gramado, diminuindo a quantidade de solo impermeabilizado na zona urbana e arborização. Porque nós observamos aqui em Macapá, Macapá, nós observamos muita estrutura metálica que é construída para proteger as residências, infraestrutura, e
essas estruturas metálicas aumentam a temperatura local. E a gente observa a quantidade de espaço na zona urbana de Macapá, Amapá, sem arborização. E o asfalto com a cor escura aumenta a temperatura de superfície e aumenta a temperatura local, o que promove o impulsionamento das nuvens para as partes mais altas da atmosfera. É necessário sequenciar a disposição das árvores na zona urbana, pois a gente observa 100% de sombra no asfalto na projeção da Copa da Mangueira. Só que é necessário quebrar a calçada, pois as mangueiras de Macapá só tem um destino, é morte. Se essas mangueiras de Macapá, que vão morrer tudinho se não quebrar a calçada, aí o pessoal de Macapá vai ter que arrumar outro lugar para morar, porque aqui vai ser vendaval que só Deus, para ter misericórdia. Então por que o povo de Macapá não quebra essas calçadas? Para as mangueiras ter vida. Quem plantou essas mangueiras tinha muito amor no coração, pensando na geração de hoje. E uma mangueira dessa produz muita sombra no asfalto, graças a Deus. E é necessário a gente ter amor por tudo que Deus criou. Que Deus criou as mangueiras para o nosso bem. Se a gente tem muita mangueira na cidade, a cidade vai ficar mais fria e a gente vai dormir um sono melhor à noite e não vai precisar estar gastando muito dinheiro pagando conta de energia elétrica, que a casa fica quente. Então é necessário se rever essa ideia e evitar pintar as paredes com cores preta, escura, como aqui, ó. Que essas cores, elas agravam as temperaturas na zona urbana, ficam mais elevadas. A cor escura absorve 98% da luz do sol e reflete somente 2%, o que aumenta a temperatura local. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos.
Macapá, Amapá, dia 3 de abril de 2023, na zona urbana. Estamos aqui fazendo uma documentação de uma espécie arbórea que foi implantada na zona urbana e apresenta um bom dossel, uma boa capacidade de disponibilizar um microclima com umidade no ar, temperatura amena, agradável, só que a calçada impermeabilizando nessa área aqui 100% do solo urbano, e a base da árvore infelizmente não é um manejo adequado, onde essa estrutura de concreto armado traz limitações e, sobretudo, reduz a incidência de água, da chuva, para permitir que esta árvore tenha um dossel com mais vigor. Aqui já existe deficiência de água em função dessa calçada, que pode ser intercalada com gramado. É muito irregular a arborização da cidade. Isso, infelizmente, é uma média, né, no nosso país. Ali nós temos um exemplo de como deve ser o espaço na zona urbana de Macapá em termos de arborização, cobertura arbórea, e aproveitando todo o potencial dessas espécies arbóreas, fazendo a colheita ou coleta das sementes, dos frutos, visando a propagação, a disseminação dessas espécies arbóreas para se promover a arborização com eficiência da zona urbana de Macapá. E aqui o asfalto recebendo sombra, tem local que é 100% de sombra no asfalto, como aqui na parte da frente, ali onde passa a bicicleta, ó. Aqui a gente observa 100% de sombra que esta árvore está proporcionando na zona urbana. O jambeiro está ali, e a pujança, a exuberância desta árvore, que ainda, graças a Deus, não foi completamente comprometida em função de estar com solo aparente e a deposição de matéria orgânica na base da árvore. É preciso fazer uma análise para se redimensionar essa proposta de arborização de Macapá, não só de Macapá, como as demais cidades. É preciso ter cautela para não impermeabilizar esse solo aqui, deixar como ele está, implantando grama ou amendoim forrageiro. E olha, o vento fica com a movimentação estabilizada, e a frente de Macapá, Amapá, que está na orla do rio Amazonas, deve ter este microclima composto por quebra-vento arbóreo.
Só que ao longo da frente da orla do rio Amazonas, na frente da cidade de Macapá, Amapá, é necessário se estabelecer com critério quebra-vento arbóreo utilizando espécies desta envergadura aqui que nós estamos vendo. E promovendo um volume bem denso de dosséis de árvores se tocando ali na beira do rio Amazonas, na frente, próximo à fortaleza. Esse é que deve ser o critério para minimizar os efeitos da formação de vendavais aqui em Macapá, Amapá. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Glória. Macapá, Amapá, 13 de abril de 2023. A supressão da mata ciliar na orla do rio Amazonas, na frente de Macapá, gera excesso de calor, ar quente, seco, e as nuvens são formadas, graças a Deus, na região de água do rio Amazonas. Olha o que é que acontece. Essas nuvens, elas deveriam estar com esse mesmo corpo e nuvens baixas, como estão lá na frente, na cidade. E olha aqui o que é que acontece. Aqui onde eu estou, a temperatura é tão quente que vinha uma senhora ali com um menino dos 4, 5 anos de idade que não suportaram, pararam a caminhada. A temperatura é muito elevada e as nuvens que deveriam estar daquele jeito na cidade, ó, não estão. E existe uma divisa, ar quente e seco, gerado em excesso, e cria uma barreira que vai devorando as nuvens, vai desmontando as nuvens. Um maçarico, ele é tão pequeno e ele fura uma chapa muito grossa de aço, não é isso? Então é fácil entender. O maçarico, o bico do maçarico é todo o espaço urbano de Macapá, com solo impermeabilizado com calçada e asfalto, e o fogo aumenta a combustão, que é o sol que incide nessas vias. Olha só que tristeza aqui, ó. A água e o rio Amazonas, o nosso Deus criou. Mas olha o que é que o homem criou. O homem criou só peste, coisa ruim. O asfalto é necessário, mas olha, cadê as árvores daqui? Aqui era lugar de quê? Da mata ciliar. Agora tem aquela ilha de árvore. É umas coisas sem futuro, né? Uns planejamentos. E esse cordão de árvore deveria se estender aqui, ó, e seguir. Aqui a gente pode ir caminhando. Olha para o céu. Na divisa, aonde tem a calçada sem árvore, as nuvens não tem condições de ocupar. Olha lá no céu. Mas olha ali, ó. Lá o céu está ocupado com nuvem. Aí a natureza se embrutece quando há uma queda de braço entre duas forças, que é a força do calor, o maçarico humano, que é o desenvolvimento urbano sem sustentabilidade, é o maçarico, gerando fogo na cidade, muito calor, que esse fogo é o excesso de calor. Olha aí, as árvores daqui, olha aqui as árvores que o homem gosta. O homem gosta dessas árvores aqui, ó.
são necessárias, mas só elas é que predominam. Estrutura metálica, poste, muita calçada, muito ferro aqui, ó. E cadê a estrutura vegetal? As estruturas umidificadoras. E as pessoas não entendem. Olha lá uma árvore gigante, é um edifício, tudo bem, é necessário, mas vamos intercalar. A urbanização é necessária, mas a arborização. Não adianta a gente querer dar murro em ponta de faca, não adianta a gente querer se opor ao que Deus criou, a ordem natural das coisas. Agora aqui nós temos esse pátio, que é necessário, mas um pátio desse, aí como é que as nuvens vão ocupar o espaço urbano? Olha lá em cima, ó. Elas param ali porque aqui, ó, nesse espaço de céu limpo, isso aqui tá cheio de ar quente. É muito ar quente porque o ar evapora. Esse efeito estufa, né? Olha lá, olha. Cadê as árvores daqui? Essas árvores não representam nada. Isso aí é só enfeite. Aqui nós precisamos é de um cordão mesmo de árvore aqui, porque espaço tem. Graças a Deus, olha aí. Aí depois fica porque aqui é a linha do Equador e tal e tal. Boa tarde, estamos aqui em Macapá, Amapá, dia 21 de abril de 2023. Estamos diante do solo urbano impermeabilizado por calçadas, abre aspas, porque nem todos podem ser considerados assim. Existe o que denominamos de uma, abre aspas, inconsciência ecológica, fecha aspas, em muitas pessoas. E com isso, nós observamos por que nas cidades existe uma grande quantidade de solo urbano pavimentados com calçadas, em detrimento à regular arborização nas vias públicas. O que muita gente faz é comportamento de ser não pensante, de inconsciência. Esta inconsciência é gerada pelo que se chama de analfabetismo ecológico, e essa inconsciência no pior sentido, aquela eco-alienação maldosa, cruel, de querer destruir tudo o que está à sua volta, de deixar apenas a areia, o cimento, o concreto. E pior é que isso não acontece com os incultos, com os sem diploma, com os sem instrução, nada disso. Acontece também com os letrados, com os doutores, com os donos do poder econômico. E não adianta argumentos técnicos científicos, no sentido de esclarecer que a árvore é absolutamente indispensável ao equilíbrio da vida natural do planeta, dos ecossistemas, enfim, imprescindível para a nossa sobrevivência. É incrível como esses argumentos entram nos ouvidos de muitos como se fosse sermão de padre ou sermão
de pastor. E agora a gente observa que o analfabetismo ecológico começa daí. Parece conselho de pais, entra por um ouvido, sai por outro, não penetra no raciocínio, na reflexão, na maturidade dessas pessoas, não as acordam para a necessidade de preservação. O que a árvore faz à natureza, a sua importância no equilíbrio da vida e do planeta ainda não está na consciência de todos. A consciência está cauterizada. E não está na consciência de todos os cidadãos. Infelizmente, é preciso que essa consciência seja adquirida sem o sacrifício de enfrentarmos vendavais aqui em Macapá, Amapá, enchentes, e é preciso que façamos todos os dias um pouco, pois é preciso que essa consciência seja adquirida sem o sacrifício de enfrentarmos num futuro próximo a completa desertificação do mundo. Mas é preciso que façamos todos os dias um pouco e que fiquemos ao lado dela, ao lado da árvore, e lutemos por sua preservação de todas as formas. É necessário fazer esse exercício para que todos da comunidade urbana de Macapá, Amapá, possam participar. E nós necessitamos fazer um trabalho coletivo de cooperação envolvendo todas as classes da sociedade Macapá. E que façamos nascer novas árvores, ajudando-as a crescer. Com isso, estamos fazendo um grande auxílio ao mundo, a nós mesmos e às futuras gerações. A gente anda em certas artérias aqui na zona urbana de Macapá, é tão bom, não é assim? Quando nós nos deparamos com aqueles telhados biológicos, telhados ecológicos, formados pela junção das copas das mangueiras. Façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. Cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Façamos uma convocação aqui em Macapá. Façamos uma convocação. E essa convocação, ela é uma convocação às festas, à primavera, e meditemos firmemente que a árvore é essencial à vida
e que é dela que os seres que habitam a terra tiram o alimento, a morada, as substâncias químicas, a proteção dos mananciais, a preservação do solo e a sombra. Esse texto aqui, graças a Deus, é de Edgar Rocha Filho. Ele é advogado e ambientalista. Graças a Deus. Nós agradecemos ao nosso Deus por essa oportunidade. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Macapá, Amapá, 21 de abril de 2023. Amém. Segundo Lester Brown, a economia é um subsistema dos recursos ambientais. Se nós temos um meio ambiente degradado e se tenta recuperar o meio ambiente urbano que está degradado com uma proposta dessa, sem nenhuma base científica, ecológica ou agronômica, plantando-se mudas de espécies arbóreas, nessa situação aonde o atestado de morte se assina da espécie arbórea, muita calçada impermeabilizando o solo urbano, vai redundar na morte da espécie arbórea. Não existe nenhuma economia no mundo, seja na zona rural ou na zona urbana, que vai prosperar se os reguladores naturais estiverem desativados em ambiente degradado. Este regulador natural aqui, que é uma espécie arbórea, está sendo desativada por falta de conhecimento ecológico, agroecológico e de ciências agrárias na ocupação do solo urbano e no projeto de arborização e reordenamento do espaço urbano no nosso país. Nós estamos aqui em Morro de São Paulo, graças a Deus, dia 17 de agosto de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. E estamos no Morro de São Paulo, município de Cairu. E nós observamos que a ciência nos ensina o seguinte, que toda a quebra, a crise, ou as crises que existem no nosso planeta, no nosso país, elas são geradas de forma muito agressiva por questões de degradação ambiental. Um município desse, um local desse que sobrevive do turismo, a tendência é essa economia quebrar, porque os reguladores naturais estão sendo desativados. E, infelizmente, no nosso país, nós necessitamos dos gestores públicos, mas, infelizmente, a política no Brasil, ela se coloca acima do bem e do mal. Ela quer ser onisciente, onipresente e onipotente. Será que não existem profissionais de ecologia, de meio ambiente, ou de nível médio, ou de nível superior, biólogos? A Universidade Federal de Salvador está aí próximo, o FRB, o curso de biologia ali no IFE Baiano de Valença. Será que não existem profissionais que possam contribuir com a formação dessa proposta de reordenamento do solo urbano nos municípios aqui do entorno? Será que a Universidade Brasileira, ou será que não existem centros de pesquisa na área de ciências ambientais, de ecologia, para que essa mistura seja homogênea,
Até quando o povo brasileiro vai ficar fazendo parte de uma estrutura heterogênea? A gestão pública é formada, graças a Deus, por políticos que são eleitos pelo povo, mas a mistura só é homogênea no dia da campanha, ou nos dias das campanhas e no dia em que nós vamos deixar nossos votos nas urnas. Essa mistura deve ser e permanecer homogênea durante a gestão desses que foram eleitos pelo voto popular para ocupar a prefeitura, estado ou a União, através de presidente da República ou presidenta da República, seja assim como queira chamar. Então, a população brasileira fica como observador, meros observadores durante a gestão. Como que essa gestão de meio ambiente pode proporcionar prosperidade para nós que participamos dessa sociedade brasileira, que pagamos impostos e que na verdade essa calçada aqui deveria ser intercalada com gramado? A princípio, o propósito é correto de arborizar uma artéria dessa, mas não do jeito que foi feito aqui. É necessário que o gestor público, o prefeito, Câmara de Vereadores, deputados federais, deputados estaduais, senadores, sejam os catalisadores para propor que essa mistura entre eleitor e político seja homogênea, que todos participem dessa gestão dos municípios em todas as áreas, para que a sociedade dê sua opinião. E aí nós vamos ter uma estrutura homogênea. Nós não podemos, eleitores ou eleitoras, ficar como meros observadores, e é necessário que os próprios gestores venham quebrar o gelo, né? Entre aspas, para que venham convidar a população antes de se fazer esta arborização, outro projeto qualquer, que é um dever. Prefeito não faz favor para ninguém, vereador não faz favor para ninguém, deputado federal ou deputado estadual não fazem favores para ninguém, senador não faz, presidente não faz, é dever. Cada um no seu cargo é funcionário público, federal ou estadual municipal, que recebe salário pago pelos nossos impostos. E com isso é necessário convidar a população, convidar entidades, universidades, entidades de pesquisa, de ensino, que trabalhem com educação ambiental, com formação, curso técnico de nível médio ou superior, nas ciências agrárias, urbanização, instalação ou reformulação de cidades com base na proposta de cidades sustentáveis. E por isso é que nós devemos fazer o exercício de construção participativa do conhecimento, entre aspas, aonde essa gestão e esta vivência de sociedade no Brasil seja homogênea. O tecido político, ombro a ombro com o tecido social, sem populismo. E visando o melhor para a nossa sociedade. Quanto mais árvores na cidade, mais oxigênio. Nós não podemos querer justificar a omissão em se fazer uma arborização como foi feita aqui, sem base científica, ecológica, porque existem árvores lá do outro lado. Não é bem assim. Porque quem anda nessa calçada aqui
do jeito que foram implantadas essas espécies arbóreas, jamais vão ter acesso a dosséis de árvore em condições de gerar sombra para a população, para quem está transitando nesta calçada. Pois é, e então nós devemos tentar, na prática, reverter isso aí. O prefeito não ficou para ficar encastelado, intocável, ou Câmara de Vereadores e ditar somente as regras, não. Nós necessitamos, de forma pacífica, fazer a construção homogênea desses projetos de arborização dos municípios do nosso país. Que nós não estamos fazendo o dever de casa. E nós devemos colocar nossa consciência no travesseiro e reverter esse quadro enfermo, inadequado, inconveniente, sem base nenhuma, ecológica, científica, agronômica, para se desenvolver um projeto de arborização em qualquer município do Brasil. Essa calçada deve ser mínima na periferia das árvores, daqui desta árvore até o final, para tristeza nossa, está com este manejo de solo urbano inadequado. E é necessário intercalar. Aqui nós vemos um cidadão correndo, é necessário oxigênio no ar para otimizar esse exercício, essa corrida. E aonde estão as árvores aqui em condições de proporcionar uma arquitetura de dossel, de copa, a rigor, suficiente. Nós não temos isso. E continuam plantando a palmeira imperial, que é necessário reverter isso aí. Sempre ela apresenta esse problema. É necessário entender que essa palmeira deve ter alguma exigência de solo, de macro e micronutriente ou algum tipo de enfermidade que, geralmente, em todo lugar que a gente vai, que faz as imagens dessa palmeira, ela apresenta com esse mesmo problema aqui. Esta palmeira, para a glória de Deus, Deus criou. Ela tem sua utilidade, claro que tem, mas é necessário se pesquisar quais são os tipos de solo, quais os manejos e as exigências nutricionais para que a gente não venha comprar uma muda tão cara dessa espécie de palmeira, que é a palmeira imperial, e depois implantar e a espécie, a palmeira, morrer. Isso aqui é capital oriundo, dinheiro oriundo dos nossos impostos. É necessário que a Secretaria do Meio Ambiente possua cientistas ou de nível superior, técnico de nível médio, para a gente acertar nesses projetos que se chama, entre aspas, requalificação. É requalificação para tudo que é lugar, nesses municípios do Brasil. Mas há necessidade de fazer uma requalificação científica, profissional, com base na ecologia, para se poder ter sucesso nesses projetos. A palavra de Deus diz o quê? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas acontece que o nosso Deus, Ele deixou homens e deu dons, mulheres, para serem cientistas, botânicos, agrônomos, pesquisadores, profissionais de nível médio, nível superior, PhD, com formação em doutorado, pós-doutorado, né, assim? E nós estamos com muitos profissionais encastelados em instituições com uma gama de formação, um currículo acadêmico muito substancial. É necessário que cada um deles, cada um de nós venhamos para as ruas
em todas as áreas, na medicina, em todas as áreas de ciências humanas, para a gente reconstruir o nosso país sem populismo. Uma sociedade com educação, seja ambiental, alfabetização ecológica, é uma sociedade que não vai ficar tutelada por populismo de político ou política nenhum ou nenhuma. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. É necessário a gente lançar a mão do capital social, entre aspas, que é cada brasileiro, brasileira sendo assistido ou assistida, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, com a educação ambiental disponibilizada pelo poder público, pois a sociedade brasileira gastou muito dinheiro através dos nossos impostos, até para imprimir a Constituição de 1988 do Brasil. Quanto mais para formular. Quanto dinheiro foi gasto em reuniões com parlamentares para definir o texto da nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, para que a gente não passe vergonha, nem no nosso país, nem diante da crítica internacional, porque a crítica internacional conhece a nossa Constituição. E aí eles vão o quê? Questionar, o que é que os brasileiros fazem com o artigo 225 da Constituição de 1988, que eles mesmos elaboraram. E quando acabar, vem pedir dinheiro para a gente. Pensa o quê? O capital social tem mais valor, capital social entre aspas, do que os dólares que as nações ricas repassam para a gente. Porque vai se proteger ou recuperar ou preservar o meio ambiente por uma questão de consciência e não porque vai receber crédito de carbono. É muito contraditório essa ideia de pagar crédito de carbono. Há necessidade de se preservar por uma questão de consciência, preservar o meio ambiente não porque está recebendo outro tanto. Meus pais me criaram assim, graças a Deus. Quando eu chegava alegre, dizendo que tinha tirado 9, 10, 8 na prova, meu pai e minha mãe diziam, olha, você não está fazendo favor, nem para mim, nem para os seus pais. Você está fazendo isso é para você mesmo. Nunca ganhei presente, nem dinheiro, porque tirava nota boa na escola, nunca. Então, graças a Deus, glória a Deus, então nós precisamos colocar também isso em prática. Preservar por uma consciência. E é necessário a gente entender que solo impermeabilizado na zona urbana provoca o acúmulo de água, não é isso? No solo. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Morro de São Paulo, Bahia, Cairu, Brasil, dia 18 de agosto de 2023. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa.